Nossa Hospitalidade é um filme de 1923, dirigido por John G. Blystone e Buster Keaton, estrelado por Buster Keaton, Joe Roberts, Natalie Talmadge e Francis Bushman Jr. Um jovem rapaz se apaixona por uma jovem garota ao voltar para casa. Sem que ele saiba, a família dela jurou matar cada membro da família dele. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação aqui, voltando aí nos filmes antigos da lista, que pra quem não sabe, pra quem tá chegando novo aí, como eu fiz muito pouco desses, né? Acho que é bom contar, tem muita gente nova no canal. Eu comecei esse canal há muito tempo atrás. Eu, na verdade, comecei antes do canal do YouTube, né? Comecei em outras versões aí, cheguei a fazer como blog um tempo. E no começo eu não tava muito confortável pra fazer vídeo falando, muito mais aparecendo. Então eu escrevia roteiros, mas eu soltei alguns vídeos usando, tipo, voz do Google, assim, sabe? Eu escrevia os roteiros, né? Mas eu usava voz assim. De vez em quando ainda aparece alguém vendo um vídeo desse perdido e reclamando que achou ruim. E realmente não ficou muito bom, né? Foi o que eu consegui fazer na época e tal, mas não ficou muito bom. Então eu tô refazendo aí os vídeos antigos pra gente ter um vídeo mais num formato melhor, né? Dos filmes antigos também. É muito filme, então eu não quero parar a lista pra fazer só os antigos e ficar mais de um ano, talvez aí sem avançar, né? Sem avançar pra uns filmes novos. Então eu vou de vez em quando intercalando aí vídeos antigos. Na medida do possível eu vou tentar colocar eles como vídeo extra. Às vezes não dá, eu coloco numa data de dia normal. Mas é isso, a gente vai saindo um dia, a gente fecha, né? Essa quantidade aí. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme da lista do Buster Keaton. Tem alguns filmes do Buster Keaton na lista, esse é só o primeiro deles. Naturalmente esses filmes, né, desses antigos aí que eu tô fazendo vídeo, eu não reassisti propriamente, eu dei uma reolhada, né, eu revi o filme assim meio rápido. Esse eu acho que eu até revi bastante, alguns eu vejo pulando, porque tem alguns filmes que são muito longos e nem todos os filmes são muito bons. Esse aqui na verdade é um filme bem divertido, e é um filme que foi o primeiro filme do Buster Keaton que eu vi assim na vida. Eu conheci ele muito de fama, ouvia falar, né? A gente sempre que ouve falar muito aí dos clássicos da comédia da época do cinema mudo, a gente ouve mais do Chaplin, porque inevitavelmente é o mais famoso, e do Chaplin eu já tinha visto alguns filmes antes, aqui na lista ainda não chegou nenhum, né? Mas eu já tinha, antes de, sei lá, muitos anos atrás, já tinha visto uns 2 ou 3, eu acho, filmes do Chaplin, mas do Buster Keaton eu nunca tinha visto. E realmente eu acho que ele é um nome que, diferente do Chaplin, que é uma pessoa que, assim, todo mundo conhece, né? O Buster Keaton parece pra mim que ele não se manteve tão famoso, pelo menos no Brasil, né? Não sei, quem gosta de cinema e gosta de cinema antigo, eu acho que conhece mais fácil. Mas o público em geral, como acontece com o Chaplin, eu já acho que o Buster Keaton não conhece. O que eu acho que, pelo menos em alguns pontos, é uma pena, porque eu acho que ele fazia filmes ótimos. E bom, esse é o primeiro filme que eu vi dele. O filme o filme é inspirado numa rixa familiar muito famosa nos Estados Unidos aí do século XIX, que era a rixa entre os Hatfield e os McCoy. É uma parte da história americana aí que, sei lá, é uma coisa bem conhecida. O filme fez muitas mudanças em relação a isso, né? Ele não é um filme tentando contar a história de verdade, ele inclusive mudou os nomes. Então, em vez de Hatfield e McCoy, é Canfield e McKay, pra ficar bem óbvio a referência, mas ao mesmo tempo mudar os nomes. A história real aconteceu no final do século XIX, ele mudou pro começo, então o filme se passa ali por volta de 1830, quando a história real foi 1878 a 1890. Aparentemente, ele fez essa diferenciação muito por conta de trens, porque ele queria muito usar trens no filme, e ele queria usar trens bem tipo do começo, quando os trens foram inventados, que era uma coisa que ele gostava muito. Ele tem outro filme sobre isso, inclusive, que vai estar aqui na lista, a gente fala sobre ele depois. E aí, com isso, o diretor de arte do filme construiu, Fred Grayborn, construiu uma réplica de um trem, assim, perfeitamente funcional, totalmente autêntico. É um trem que, na verdade, é uma locomotiva muito primitiva, ela é toda meio aberta e tal, e ela, em vez de puxar vagões, ela puxa carruagens, tipo, igual essas carruagens que eram puxadas a cavalo, sabe? O trem puxa carruagens iguais a essas. Então, muito pequenas, e aquelas rodas enormes, cabe, sei lá, 4, 5 pessoas, 6 talvez, apertado. É uma carruagem mesmo, é uma carruagem dessas de cavalo, que tá ali sendo puxada por esse trem, que, de novo, é um trem bem... é uma locomotiva bem rudimentar, assim, que realmente reflete aí como que foi no começo, né? Umas primeiras versões aí. Ele ainda tem uma cena bem no começo do filme em que ele usa uma coisa que foi um protótipo de bicicleta. Tem um nome que eu agora esqueci, mas tem um nome em português inspirado no cara que... é um nome derivado do sobrenome do cara que criou. Mas é como se fosse uma bicicleta sem pedal. Ele tem que ficar passando o pé no chão pra ir dando impulso, sabe? Porque ela não tem pedal pra gerar a roda. Então a roda gira sozinha e você tem que ir passando os pés no chão mesmo pra pegar impulso. Tem essa cena. Aparentemente essa protótipo de bicicleta já não era usado em 1830 quando o filme se passa, mas ele
quis colocar e acho que combina com o estilo do filme. E bom, eu tô já falando de curiosidade porque a sinopse do filme é realmente isso que falou, né? Eles têm essa rixa, o filme começa aí com uma cena, tipo, no passado, quando o personagem do Buster Keaton é bebê ainda, e aí é, tipo, é o pai dele brigando com alguém da outra família, e aí eles jurando se matar um dia, e a mãe dele leva ele embora pra viver em outra cidade pra fugir dessa briga, só que aí ele, adulto, recebe uma carta de que o pai dele morreu e a casa do pai ficou pra ele, de herança, né? E aí ele vai achando que vai ser uma grande mansão, quando ele chega lá é uma casa caindo aos pedaços, ele vai abrir a porta cai, e era um negócio inútil, mas aí no caminho ele conhece, justamente no trem, indo pra lá, ele conhece essa moça, que é da família, que ele sabe da briga, ele fica sabendo da briga logo antes da viagem, ele fica sabendo da briga, mas ele conhece ela e não sabe de que família ela é, né? E aí ele vai pra casa dela, e aí logo que ele chega, ele tá tipo pedindo instruções na rua, ele pede instrução justamente pra um cara que é da família, e aí o cara já automaticamente fica querendo matar ele, chega na casa ele com a garota, e aí os caras falam que não, seria errado matar ele enquanto ele é um hóspede na nossa casa, então enquanto ele estiver aqui dentro, a gente não vai matar ele. Então ficam tentando fazer de tudo pra ele sair de casa, porque a hora que ele botar os pés do lado de fora vão matar ele. E aí ele, sabendo disso, tenta não sair de jeito nenhum, fica o tempo todo dentro de casa, o que gera aí diversas cenas interessantes. É isso, né, a história do filme. E aí o Buster Keaton era muito famoso por fazer aí suas próprias acrobacias e cenas complexas e nunca usava um dublê, né? Então aparentemente em uma delas, tem uma cena no filme que ele tá sendo levado pela correnteza de um rio. E aparentemente quando eles estavam filmando essa cena, em algum momento ali, ele tinha uma coisa que ele tinha segurando ele pra, né, garantir ali que nada acontecesse, que se rompeu. E aí parece que ele foi levado embora. E aí ele caiu, foi parar nas pedras e encontraram ele desacordado. Parece que levaram 10 minutos pra encontrar ele. Quando encontraram, ele tava de cara pra baixo, imóvel, e ele se recuperou, mas decidiu filmar o resto dessa cena em estúdio porque tava complicado. E aí realmente, se você assiste a cena, dá pra perceber. Tem uns takes que são de longe, que é claramente o rio de verdade. E aí tem uns takes que são mais de perto, que aí você consegue ver que é em estúdio. Pra quem quiser dar uma olhada e ver, as pedras do estúdio são até bem feitas, mas dá pra perceber que elas são falsas. E aí eu acho que esse é o jeito de você perceber melhor quando que é um, quando que é o outro. Mas também tem isso, as cenas em estúdio são gravadas muito mais de perto. As cenas no rio de verdade são gravadas mais de longe, porque, né, não tinha muito como enfiar a câmera no meio do rio. E tem também uma cena, o final dessa cena é uma cachoeira, né, em que a personagem da Natalie Talmadge está caindo, e aí ele meio que se balança numa corda pra resgatar ela. Essa cena também foi filmada em estúdio, é uma cachoeira montada em estúdio, porque, né, é uma época aí de grandes sets de filmagem, muito grandiosa. A gente vai ter alguns filmes aqui que se empolgam no set de filmagem, já teve alguns, pra ser sincero, mas é uma época em que se construía coisas bem impressionantes, assim, pra fazer esse tipo de coisa que hoje em dia a gente acaba fazendo com computação gráfica, né? Mas é isso, aí a cena da cachoeira também foi feita em estúdio, seria uma cena bem perigosa de fazer na vida real. Sinceramente, eu acho que em estúdio ela já é um pouco impressionante, mas é assim, e é ele mesmo se balançando e resgatando ela. Ela provavelmente é um dublê, mas ele é ele mesmo fazendo. Enfim, o filme foi um grande sucesso de bilheteria. O Buster Keaton, a essa altura, já era muito bem sucedido nos Estados Unidos, apesar de ser o primeiro filme dele que a gente tá vendo aqui. Ele já fazia sucesso, então as pessoas já foram querendo ver o novo filme do Buster Keaton, então fez bastante sucesso. Eu não vi nenhum filme de antes desse, eu acho que eu só vi filmes da lista, então os que a gente vai ver aqui são os que eu assisti dele na vida, assim. Tenho curiosidade de ver mais alguns, porque pelo menos a maioria deles eu gostei bastante. Tem uns que eu acho que não são tão bons assim, mas a maioria eu gostei bastante. E é isso, a crítica também gostou muito do filme, falou que o filme é impecável, é muito bem feito, realmente eu acho que ele é mesmo. E curiosamente, Nossa Hospitalidade foi adaptado na Índia diversas vezes. E é um fato muito curioso, porque são tipo 7 ou 8 adaptações, são muitas. Todas na Índia, cada uma em um idioma diferente, porque se fala muitos idiomas na Índia. E aí parece que fizeram uma versão em cada idioma, em anos diferentes, mas a primeira é de 2002. Então a primeira já é muito recente, pensando aí que esse filme é de 1923 para 2002, são quase 80 anos aí. Mas é isso, são entre 6 e 8, eu não vou lembrar agora exatamente quantas adaptações são, mas todas são em idiomas diferentes, e todas são na Índia, todas são produções da Índia. Não sei exatamente o que significa, mas é um fato bem curioso, eu acho. Fico com curiosidade de assistir pelo menos algum deles pra ver como que é a interpretação que eles dão pra história, como que eles fazem a coisa em 2000 e pouco, porque eu acho que é um filme que tem tantos elementos que são da época, e eu acho que ele é tão... Eu não acho que ele é preso propriamente na época, porque essa coisa
coisa aí da família que não aprova o relacionamento, é fácil de passar pra tempos mais modernos, né? Ou pelo menos é relativamente fácil. Mas eu acho que o filme faz tanta piada com coisas da época, como o trem e tudo mais. Eu acho que tanto da piada do filme é meio preso à época, das piadas que o filme faz, que eu fico curioso pra saber se de algum jeito eles conseguiram fazer as mesmas piadas passadas por uma coisa mais moderna, sabe? Quem sabe um dia aí a gente assiste algum desses e dá uma conferida. Vamos ver o que o livro fala sobre isso. O livro começa dizendo que ele é discutivelmente um filme tão bom quanto o mais famoso dele, que é A General. E já vou deixar um spoiler aqui, eu gosto mais desse. Fica aí esse spoiler pra quando a gente for falar sobre A General, eu gostei mais desse aqui. O livro fala muito sobre como justamente o Buster Keaton não é... Ele mostra nesse filme que ele não é bom apenas nas piadas propriamente, né? Nas gags, como chamam, mas nas piadas que ele monta ali, né? Do humor do filme. E como ele faz um trabalho muito bom na construção dos personagens, tanto dele quanto dos outros em volta, nos enquadramentos das cenas, que realmente é tudo muito bem pensado, no timing, que eu acho que faz um tempinho que a gente não fala sobre um vídeo assim de comédia aqui, né? E bom, as comédias foram mudando também, mas eu acho que pegou esse período de guerra, né? Nos filmes mais recentes, mas da lista ainda que a gente tá falando, não tem tido muita comédia porque tá tudo muito focado na guerra, né? Mas eu sempre falo que pra mim, e eu sei que pra muita gente, não é uma ideia da minha cabeça, o timing é essencial na comédia, e eu acho que o timing é o que faz funcionar ou não 90% das piadas. E realmente o timing do Buster Keaton pra fazer as piadas era impecável, pra mostrar elas no filme, né? Tipo, o quanto tempo essa piada pode durar pra ela ser engraçada, sabe? Em que momento a coisa tem que começar e em que momento a coisa tem que acabar, pra que isso seja de verdade engraçado e não seja só besta. Eu acho que ele era muito bom nisso. Outras pessoas também eram. Outros que a gente vai ver aqui não eram tanto, na minha opinião. Mas eu acho que o Keaton era, assim, impecável nisso. Então eu acho que realmente ele tinha um domínio muito grande aí. Não era o único que tinha esse domínio, né? Mas como a gente tá falando dele aqui, ele era muito bom nisso. E eu acho que isso transparece demais nesse filme, assim. Como eu falei antes, foi o primeiro filme do Buster Keaton que eu vi na vida. E eu não diria que foi uma grata surpresa, porque eu já ouvia falar muito bem, então eu já esperava que seria bom. Mas eu acho que eu consigo dizer que eu gostei mais do que eu esperava. A minha expectativa já era boa, mas eu achei muito divertido, muito divertido. Eu acho que é um filme, assim, muito bom, e eu acho que realmente, ele fazia coisas muito interessantes. Eu acho que os filmes dele funcionam muito bem lado a lado com os do Chaplin, porque são aí contemporâneos, a gente vai ter filme dos dois intercalando aí, e eu acho que fazem coisas, por um lado, a gente pensa semelhantes porque comédia, cinema mudo e tal, mas eu acho que conseguiam fazer filmes muito diferentes um do outro, ambos muito bem sucedidos, muito competentes no que faziam, mas fazendo coisas que, por mais que tinham suas semelhanças, eram diferentes, sabe? Diferentes o suficiente pra não parecer cansativo ver filme de um e ver filme do outro, sabe? Eu acho que o Buster Keaton é uma pessoa que merecia ser lembrada mais. Pelo menos, eu não sei nada sobre Buster Keaton como pessoa, tá? Tô falando sobre ele pelos filmes apenas, pelos filmes que eu vi. Tenho alguns problemas aí com alguns dos assuntos dos filmes dele que talvez reflitam em alguma coisa sobre ele que não seja tão legal assim. Até aí Chaplin também tem problemas inúmeros e as pessoas continuam lembrando bem dele, né? Então, nesse sentido também não se justifica muito. Mas é isso, realmente não sei nada sobre a vida dele. Mas eu acho que ele fez filmes muito bons. A gente tem uns 4 ou 5 filmes dele na lista aí, o que eu acho um pouco demais, eu acho exagerado. Eu sempre falo aqui, né? Eu não gosto quanto a lista fica repetindo muitos filmes das mesmas pessoas. Eu acho que ela podia dar 1 ou 2 e sugerir no texto: veja esses outros também, porque são muito bons. Mas destacar 1 ou 2, eu acho que isso se aplica ao Buster Keaton, assim, no geral. Mas o primeiro que eu vi eu gostei bastante, né? Esse aqui eu gostei bastante, acho que é um filme que vale muito a pena assistir. É divertido, é um filme curto, tem 1h10, 1h15, uma coisa assim, não é um filme muito longo, e acho que vale bastante a pena. Já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários, fala pra mim o que você achou, caso você já tenha visto. Se você não viu, tem no YouTube, é um filme fácil de encontrar. A gente, nesses vídeos de recapitulação aí, pelo menos durante um tempo, alguns filmes ainda, a gente tá trabalhando com filmes em domínio público, então pelo menos aí pelos próximos alguns filmes desses mais antigos que eu estiver recapitulando, tem todos no YouTube, porque é tudo filme de domínio público. Então quem não viu ainda consegue ver fácil aí se fizer uma busca. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima, valeu, até mais!